Bom dia a todos, a paz do Senhor, como vão, como é que estão? Iniciando mais uma semana, né? Ontem tivemos um culto abençoado, dirigido pelo pastor Souza, do Jardim Queralux, onde nós celebramos a ceia do Senhor, e nessa manhã a gente vai iniciar o nosso devocional. Nós vamos falar nessa manhã sobre a parábola do juiz iníquo, e eu espero que vocês gostem da meditação desta manhã, porque essa parábola tem muita coisa para nos ensinar. Ela não apenas trazia ensinamentos para os discípulos, mas também ela falava sobre coisas, ensinamentos para as nossas vidas. Bom dia, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Bom dia, Mônica Pisso. Deus abençoe. Glória a Deus. Paloma tá ali. Eu acho que aquela fotinha ali é o Marcos Vinícius, né? O noivo e a noivinha dele. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. O Marcos Vinícius. Oiê, bom dia, paz. Glória a Deus. A gente está ouvindo ao fundo. Livres para adorar. Nunca me deixou. Glória a Deus. O Senhor estará sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. A Igreja Hebron está no YouTube também. Acesse nossos canais, faça sua inscrição, acione o sininho e receba as notificações. Sempre que nós postarmos alguma matéria, algum culto, algum estudo, para que você esteja informado daquilo que nós temos colocado na rede social. Bom dia a todos. Essa manhã nós vamos meditar na parábola do juiz iníquo, que está em Lucas 18. A gente encerrou, né, a semana passada, na sexta-feira, esse capítulo 18 também, né, falando da oração do fariseu e do publicano. E nessa manhã a gente vai meditar sobre a segunda parte, né, dessa passagem, onde Lucas fala sobre oração. E nessa manhã nós vamos falar sobre o juiz iníquo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Ed, eu mudei a posição da tela nessa manhã. Aí eu tenho que ficar olhando para um lado, para o outro, para poder ver quem está por aí, né? O Ed, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. O Ed está lá, super fã. Eu vi algumas pessoas, a Mônica como super fã, a Paloma, né? Olha, a Maria das Neves também, super fã. Que Deus abençoe vocês. Fernando, Deus abençoe, queridão. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Oh, not my, oh, não, nunca me deixou. Quanto mal, oh, não, nunca me deixou. O que nunca me deixou. Tá chegando aí também a nossa irmã Neide, né? A Tati, Deus abençoe. Estamos ouvindo aí Ministério Livres para Adorar, Nunca Me Deixou. Se você tiver com a sua Bíblia aí, né? Já abre aí em Lucas, capítulo 18. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1, a parábola do juiz iníquo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Te louvarei, te louvarei. Ministério Livres para Adorar nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Amém, irmãos? Então vamos iniciar a parábola dessa manhã, né? Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Te louvarei. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não tinha temor de Deus e nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando,
vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que disse o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? No dia de dia e de noite que eles clamam, mesmo que pareça demorado em responder, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem à terra, achará fé? Vamos orar? Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós estamos meditando na Tua palavra nesta manhã. Que essa palavra, mais uma vez, ó Pai, nos faça pessoas entendidas do Senhor, entendidas daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós possamos meditar nos nossos corações e guardar no nosso coração, ó Pai, a verdade da Tua palavra. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que está comigo nesta manhã, nessa live. Que eles possam, meu Deus, ser poderosamente abençoados para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa parábola, né? Aqui em Lucas 18, ela faz parte de um conjunto de duas parábolas, né? A gente leu na semana passada do fariseu e do publicano. E a intenção, parece, do evangelista Lucas, né? Porque a gente sabe que ele escreveu o evangelho dele, ele fala que ele escreveu de uma forma organizada. Então ele, a propósito, colocou nessa sequência. Ele escolheu colocar essas duas parábolas no capítulo 18, que antecedia sempre, como eu falo para vocês, sempre antecedendo um contexto, tá bom? Eu vi ali o Laurêncio, eu vi ali a Marlene. A Marlene está ali, ó, super fã também, ó, né? Glória a Deus, alguns irmãos já estão aí como super fãs do nosso canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Então, qual que é a ideia que Jesus quer trazer, né, para o ensinamento desses discípulos, né? O tema principal dessa parábola é a oração. Então, como eu estava falando para vocês, Lucas destaca a oração. Primeiro, a oração da viúva pobre, né? Essa viúva diante desse juiz iníquo, e depois a oração do fariseu e do publicano. Tá? Então, dentro desse contexto dessa passagem, é aquilo que Lucas está colocando para trazer os ensinamentos que o Senhor trouxe para a nossa vida. E Jesus estava ensinando o seguinte: a necessidade de orar de forma perseverante. Então, a nossa oração tem que ser uma oração perseverante. O que acontece conosco é que a gente vive uma situação, vive um problema, ou espera uma bênção, e o que a gente faz? A gente faz uma oração superficial, a gente não persevera, não insiste na oração, e a gente já quer receber aquilo que a gente pediu. Às vezes isso acontece. Às vezes Deus ele vai e ele dá uma resposta imediata com relação àquilo que nós pedimos. Mas o que a gente aprende a ver nessa parábola, Jesus está ensinando para os discípulos, está falando para os discípulos, né? Essa necessidade, dessa perseverança, de continuar firme na oração e no pedido daquilo que a gente quer apresentar a Deus. Então, esse é o tema, é o ensinamento central dessa parábola. Qual que é o resumo dessa parábola? Essa parábola, Jesus diz que havia numa cidade um juiz iníquo, né? Iníquo quer dizer injusto, né? Que ele julgava as causas daquela cidade. Mas esse homem, ele não temia Deus e nem ele respeitava os homens. E fala que naquela mesma cidade havia uma mulher, uma viúva, que tinha uma causa para ser julgada, e ela insistentemente pedia para que ele julgasse a causa dela. Mas, por algum motivo, ele negava, ele não queria julgar a causa daquela mulher. E aí o texto diz que ela ia diariamente no tribunal, diariamente ela ia no fórum, para a gente poder entender, pedir para aquele juiz. E ela falava para ele: faz-me justiça na minha causa, que pleiteio contra o meu adversário. Está no versículo 3, né? Então ela pedia: faz-me justiça na minha causa, que pleiteio contra o meu adversário. Então ela tinha esse pedido incessante, né? Todos os dias, ela ia todos os dias. Todo dia que tinha expediente no fórum, lá estava aquela mulher para perturbar aquele juiz. Lá estava aquela mulher para cobrar dele que ele julgasse a causa dela. E o juiz, ele sempre negava a atender essa viúva, é o que Jesus fala. E durante muito tempo ela foi àquele lugar e ele sempre negando atender essa viúva. Mas de repente ele fez uma reflexão, né? Ele pensou:
nele, com ele mesmo. Ele fala, né? Ele refletiu. Depois disso, disse consigo mesmo. Então ele fez uma reflexão com ele mesmo. Se era melhor ele atender aquela mulher ou deixar de atender. Então ele considerou que era melhor ele atender aquela mulher. E ele tinha um motivo para atender aquela mulher, que ela parasse de perturbá-lo, que ela parasse de ficar cobrando e irritando ele, né? Então aqui no versículo 4 e 5 fala: e por um tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, como esta viúva que está me incomodando, eu vou fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. Então a gente vê no texto duas situações. Primeiro, ele falava que ele estava sendo incomodado por aquela mulher. Então ele resolveu julgar a causa daquela mulher porque ele estava sendo incomodado por ela. E outra coisa, ele entendeu que se ele julgasse a causa daquela mulher, ela não viria mais perturbá-lo. Então era essa a intenção. Ele tinha uma intenção totalmente injusta, né? Totalmente ilegal diante do procedimento de um juiz. Ele é um juiz, ele tinha que julgar com justiça, mas ele acabou julgando com egoísmo, pensando nele. Eu resolvo o problema dessa mulher, eu julgo as causas dessa mulher e ela para de me perturbar, ela para de ficar me cobrando. Irmãos, hoje eu estou eu virei a tela, estou mudando algumas coisas, até sexta-feira vai estar tudo mudado aqui. Eu vou comprar mais alguns materiais e tal para dar uma melhorada nisso aqui. Já que a gente está meditando todas as manhãs, eu quero dar a melhor qualidade de som, de imagem, de tudo para vocês, né? Fiz alguns testes no final de semana, mas ainda não cheguei ainda onde eu quero, tá bom? Então os irmãos estão escrevendo na tela, a tela está à minha esquerda, e aí eu tenho que ficar desviando meu olhar para olhar lá e eu perco o foco daquilo que eu estou falando para vocês. Mas eu estou vendo ali o José Rodrigues, né? O Zé Rodrigues, um dos melhores palmeirenses que eu conheço. Eu estou mandando aqui um abraço para ele, né? A paz do Senhor, e seja bem-vindo aqui nesse estudo da manhã. Que Deus abençoe. Aí Jesus conclui essa parábola falando o seguinte, para a gente atentem para aquilo que disse o juiz iníquo, né? Ele vai falar, vocês têm que prestar atenção, atentar naquilo que está dizendo o juiz iníquo, versículo 6. Então, vamos atentar para aquilo que o juiz iníquo está falando, para a gente poder entender o que Jesus quer falar para cada um de nós. Como eu falei para vocês, né? Essa parábola ele contou para os discípulos dele, para os 12 que estavam com ele. Mas ela é uma parábola que serve para toda a cristandade, para mim e para você. E no final dela você vai entender bem aquilo que Jesus está te falando, aquilo que Jesus está te ensinando. E eu tenho certeza que nessa manhã a gente vai ter que entender isso e mudar os nossos corações. Olha só o que ele fala para a gente atentar. E o Senhor prosseguiu. Atenta, ouve o que o juiz iníquo está falando. Ouve. Aí ele fala assim, e Deus não faria justiça aos seus escolhidos? Né? Se aquele juiz iníquo agiu daquela forma com relação àquela mulher, mesmo por um motivo não muito legal, julgando a causa dela, Jesus está falando assim, e Deus não vai fazer a mesma coisa com vocês, que são os escolhidos dele? Que de dia e de noite clamam a ele, uma oração insistente. Lembra o começo aqui? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Então, ele vai fazer justiça para quem? Para os escolhidos. Que tomam qual procedimento? Que clamam a ele de dia e de noite. Aí Jesus fala, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, eu digo que depressa fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vir à terra, achará fé nela. Então ele fala assim, atenta para essas coisas, presta atenção nessas coisas. Então vamos atentar sobre isso. Está falando dos filhos de Deus que clamam a ele de dia e de noite, que fazem essa oração sempre, sem desanimar. Como é que você está no meio das suas orações? Como é que estão os seus pedidos? Como é que estão os teus problemas? Eles estão sendo resolvidos ou não estão sendo resolvidos? Ah, não foi resolvido e você desistiu? Quanto tempo você orou? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Não conseguiu, não suportou nem um ano. Já parou. Então, por que você não está recebendo? Porque você está desanimando no meio do caminho.
Se o juiz, que era injusto, que por motivos escuso, resolveu ouvir a oração daquela mulher e atender aquela mulher, Jesus está falando que Deus fará o mesmo com a gente, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, sem desistir, sem parar. Olha só o que Mateus deixou escrito, Jesus falando, né? E Mateus registrou no evangelho dele, e eu quero nessa manhã pensar com você nesse sentido. Sabe o que está acontecendo comigo e com você? Desânimo. A gente está parando, a gente está voltando para trás. Olha só, Mateus 7, versículo 7 e 8. Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. Quem busca acha, e quem bate, a porta se abre. Você está buscando? Então você vai achar. Você está batendo? Então a porta vai se abrir. Né? Você está clamando? Então você vai ser ouvido. É isso que Jesus está falando. Continua batendo. Continue buscando. Continue clamando para que você possa receber. Então não desista dos seus propósitos. Não desista dos seus planos. Não desista das suas bênçãos, daquilo que você, do favor que você precisa de Deus. Seja uma cura para uma enfermidade, seja que a sua família seja restaurada, seja que você tenha paz no interior, no teu coração, seja que você melhore como pessoa, que você se liberte de situações, de vícios, seja o que for. Por que você desistiu? Ah, mas tem tanto tempo, pastor. Mas é isso que Jesus está ensinando. O dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Por que você está desanimando? Por que você está parando? Por que está desistindo? Então é isso que Jesus quer ensinar para mim, para você, e quer ensinar para os discípulos dele. Essa é a ideia. Então qual que é o contexto dessa parábola? Por que Jesus conta essa parábola? O que estava acontecendo? Né? Então essa parábola, ele contou essa parábola para os discípulos terem esse objetivo, né? Deles serem advertidos, deles continuar orando sempre, sem desanimar. É o que está no versículo 1 e eu estou frisando toda hora. Continuem orando o tempo todo. Deu um pico aqui, né? Se o juiz iníquo atendeu... Olha, hoje está complicado, segundo pico. Se ele atendeu a causa daquela mulher, Pai Celestial vai atender a tua causa também, meu irmão. Vai atender a tua causa também, minha irmã. Sabe qual é o problema? Que a gente desiste. A nossa oração dura 1 minuto. Nosso pedido dura 1 semana. Depois a gente acha que a gente já não é mais digno, acha que Deus já não ama mais a gente, acha que Deus não ouve mais a gente. E não é isso. Jesus está mandando a gente continuar perseverando. E fala que mesmo que se pareça demorado, eu digo a vocês que Ele fará justiça depressa. Então, Jesus está ensinando isso para os apóstolos, ensinando isso para os discípulos. E o evangelista Lucas, ele posicionou essas duas parábolas, tanto que a gente estudou na sexta-feira, do fariseu e do publicano, quanto a parábola que a gente está estudando hoje, do juiz iníquo, um pouco antes do contexto. Lembra que eu falei? Sempre que Jesus propor uma parábola, existe um contexto anterior. Então ele está falando sobre essa perseverança na oração. Por quê? O que ele vai explicar antes disso? Está aqui no versículo 17. Ele é questionado pelos fariseus com relação à vinda do reino de Deus. Como é que vai ser a vinda do reino de Deus? E ele começa a explicar sobre a vinda do reino de Deus. E depois ele vai falar para os discípulos também, na sequência, né? No versículo 22, começa no 20 falando, sendo interrogado com os fariseus, como vem o reino de Deus. E ele fala que não vem por aparência exterior, porque o reino de Deus já está dentro de nós. E no versículo 22 ele diz aos discípulos como é que vai ser o reino de Deus. E sabe o que ele fala, irmãos? Que a vinda do reino de Deus será um tempo tribuloso. Será um tempo de grandes dificuldades. Será um tempo de grandes lutas e perseguições. É isso que ele vai falar nesse sermão escatológico. Aí, diante desse quadro de dificuldades, de lutas, de perseguições, ele fala para eles orarem o tempo todo sem desanimar. Ele fala para eles perseverarem firmes naquilo que o Senhor
quer ensinar para a vida deles sem que eles desistam, sem que eles parem, sem que eles retrocedam. Então, essa é a ideia da oração. A oração ela tem que ser constante, a oração ela tem que ser perseverante. A oração ela deve durar o tempo, enquanto a gente orar, ela deve durar até que a gente receba aquilo que a gente espera, até que a gente receba a nossa bênção. Então ele vai falar desse tempo difícil. E eu parafraseei, escrevi aqui uma forma que Jesus estava tentando falar para os discípulos para a gente poder entender. Perseverem nas suas súplicas, pois elas serão respondidas. Tá? Então persevera naquilo que você tem pedido a Deus, porque o Senhor Deus vai te responder. O Senhor Deus vai olhar para você e vai enviar aquilo que você precisa. Essa parábola, ela também ela é como se fosse uma irmã gêmea de uma outra parábola que é do amigo inconveniente. O amigo inconveniente, ele recebe uma visita por volta de meia-noite, ele não tem o que comer, e ele vai na casa de um outro amigo bater palma meia-noite. O amigo está deitado, está com a esposa, está com os filhos, todo mundo deitado, e ele vai lá pedir pão, pedir um socorro. Será que você não tem um pão? Recebi um amigo agora e eu tenho que dar alguma coisa para ele e tal. E dentro desse contexto, desse amigo inconveniente, eu quero falar um negócio para vocês, dessa questão da perseverança na oração. O que Jesus vai falar dessa vinda, quando chega esse amigo inconveniente, ele vai fazer um fechamento dessa parábola. A gente vai estudar ela futuramente, mas eu quero pegar essa parte, esse trecho, para que a gente possa meditar junto nessa questão desse amigo inconveniente. Está em Lucas 11, do versículo 11 e 12. Diz assim: E qual pai entre vós, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou quem lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra no seu lugar? Ou se pedir um ovo, você vai dar uma serpente? Ou um escorpião? Se vocês que são mau, eu que sou mau, você que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que Deus é bom, e que se a gente pedir para Ele um pão, Ele não vai dar pedra para a gente. Se a gente pedir para Ele um ovo, Ele não vai dar para a gente um escorpião. Se eu e você, se você faz de tudo para dar o melhor para o teu filho, o melhor para a tua filha, se você acorda cedo, trabalha, se esforça, às vezes deixa de comprar coisas para você, às vezes você deixa de fazer determinados passeios para que teu filho, tua filha tenha o melhor. Se você faz todo esse esforço, Jesus está falando assim, se você que é mau, se eu que sou mau, nós fazendo todo esse esforço, e o nosso Pai? Será que Ele não vai dar essas coisas para a gente? As coisas boas? Então aqui o Lucas, no capítulo 11, vai falar que Deus dá o Espírito Santo a todos que clamam. E Mateus, na mesma passagem, ele vai falar que Deus dá coisas boas. Então Deus ele vai dar coisas boas para a gente. 24 minutos, Deus vai dar coisas boas para a gente. Explicação da parábola. A viúva naquela época, ela tinha uma vida muito difícil. E ela passava por muitas necessidades. Normalmente elas ficavam viúvas e assumiam as dívidas que os maridos delas haviam deixado. A gente vai ver isso lá, eu já li para vocês, 2 Reis, capítulo 4, lá no profeta Eliseu, né? Que tinha uma viúva de um profeta que os filhos iam ser vendidos para pagar a dívida. Então era muito comum. Elas recebiam as dívidas, né, dos seus maridos e tinham que administrar os problemas a partir dali. Mas nesse caso dessa viúva, Jesus está contando que ela tinha uma causa para ser julgada pelo juiz. E a causa dela era uma causa justa. Presta atenção, hein? Essa é uma palavra importante. O pedido dela na justiça. A causa que ela tinha na justiça era justo. Era um pedido justo. Ela tinha uma causa justa. Tá? Então ela foi atrás do juiz para que ele resolvesse a causa dela, em favor dela. Eu te pergunto, se você tivesse um processo contra você, sei lá, te acusando de um crime, te acusando de uma compra indevida, né, para desapropriar, né, tirar o seu espólio, tomar de volta a tua casa, o teu carro, você ir atrás do juiz para ele julgar a tua causa, você vai fugir, né? Você não quer que aquela causa seja julgada. Você vê aqui no Brasil, né? O pessoal do mensalão, eles vão entrando na justiça para empurrar com a barriga,
o pessoal do Petrolão, né? Para empurrar com a barriga as causas, para eles não serem condenados. E ela não, ela ia atrás do juiz, por quê? Porque a causa dela era justa, era alguma coisa que estava em favor dela, pesava em favor dela. Então ela ia receber o favor do juiz para que ela pudesse receber o benefício da causa dela, tá? E os juízes, eles tinham a obrigação de julgar as causas das pessoas, né? A gente vai ver que quando Moisés estabelece, né, o povo na terra pela direção de Deus, eles constituem ali os anciãos da cidade, que seriam os juízes, que eles iam julgar as causas das pessoas. Então as pessoas iam às portas da cidade, onde ficavam os juízes, e ali eles iam julgar os problemas das pessoas. E eles tinham que julgar com a reta justiça, eles tinham que ser honestos. Mas esse aqui, ele estava sendo desonesto, ele estava deixando de lado a causa dessa mulher, não queria julgar a causa dessa mulher. Ele estava desobedecendo a lei de Deus. Tanto que Jesus vai falar, ele não temia nem a Deus e nem temia os homens. Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: Ai dos juízes que declaram leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar a justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Então Deus está dando uma sentença, ai deles. Ele continua falando aí, né? Ele continua falando sobre a sentença do castigo que virá sobre esse juiz que age dessa forma. Eu não vou ler versículo 3, versículo 4, porque senão a gente vai se alongando muito, tá bom? Mas ele fala ai, e sempre que a Bíblia fala ai, é porque vem peso de justiça contra a pessoa que está agindo de maneira errada. E ele fala ai dos juízes que não julgam as causas das viúvas. Então, esse juiz ele não temia Deus realmente, porque tinha uma lei para ele julgar as causas da justiça. Então, ele não temia a Deus e não respeitava os homens, como Jesus falou. Embora ele tinha que cuidar dessa causa, ele não estava nem aí, porque ele era imoral, né? O moralmente correto seria isso, julgar as causas das viúvas. Seria o correto, diante da lei, né? Então, o tribunal é onde as pessoas iam apresentar as causas. E aqui é interessante que essa mulher, ela ia diretamente no tribunal, né? Por quê? Porque ela era uma viúva e ela estava ali representando as causas do marido dela. Então, quando ela se tornava viúva, ela poderia ir até o tribunal para representar as causas da família e do marido, né? Porque quando o marido era vivo naquela época, somente o marido poderia ir, tá? Então ela estava ali realmente resolvendo essas questões, representando o marido. E na parábola diz que havia um adversário, queria julgar a causa que ela tinha com o adversário, mas não fala quem é esse adversário, não fala qual que era a causa e não fala o que o adversário havia feito para ela, tá bom? Só para a gente entender. Significado da parábola. Ela ensina que os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante, sem esmorecer, mesmo que eles sejam submetidos a uma longa espera. Então você está disposto? Você está disposta? Você como filho de Deus, eu como filho de Deus. Orar constantemente, primeira palavra. De modo perseverante, segunda palavra. Sem esmorecer, terceira palavra. Mesmo que nós sejamos submetidos a uma longa espera, quarta palavra. Constantemente, perseverante, sem esmorecer, longa espera. Você está disposto? Você está disposta? É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. Foi isso que ele ensinou para os discípulos. Virão dias difíceis. Virão dias de grande luta, de grande perseguição. Então vocês têm que orar sem desanimar. Sempre, em constância. Sempre, constantemente. Então, eu não sei se você está vivendo alguma situação difícil, além, né, desse confinamento, além desse medo, né, que a gente está tendo da enfermidade, além da insegurança que a gente está tendo com relação às finanças, né, tantas coisas que têm abatido o nosso coração, né,
essas dúvidas que tem abatido no nosso coração. Tudo isso, às vezes, traz medo, e o medo traz insegurança, e a insegurança faz com que a nossa fé sucumba. Mas, fora isso, eu não sei o histórico da tua vida. Quanto tempo você tem esperado por alguma situação, esperado por alguma bênção, esperado por alguma promessa. Lá no livro do Gênesis, no Gênesis capítulo 25, vai contar a história do Isaac. O Isaac, ele era o filho de Abraão, filho único, e Abraão mandou o servo dele ir até a terra do pai dele para trazer dali uma mulher. Aí esse servo, a gente sabe que é Eliezer, né? O texto não diz, mas a gente sabe que era o servo fiel de Abraão. Ele vai até a terra onde morava Abraão, onde morava a família de Abraão. Ele ora e Deus aponta para ele uma moça. Ele conversa com o pai da moça e traz essa moça para casar com Isaac. Essa moça é a Rebeca, né? Só que ele vai e ele casa com essa moça. E então você vai conseguir entender, lá no versículo 21 fala que ele orou intensamente. Fala assim, Isaac orou intensamente, porque a sua mulher era estéril. E o Senhor abriu a madre da sua mulher e ela engravidou. Só que você pega um versículo, Gênesis 25, versículo 21, um versículo, lê isso e fala assim, ele orou com intensidade, e Deus foi e abençoou a vida dele, e ele teve os filhos dele, no caso, Jacó e Esaú, né? Só que é o seguinte, irmão e irmã, o texto ele tem que ter uma amplitude maior, e a gente tem que ler a amplitude maior. Com quantos anos Isaac casou com Rebeca? 40 anos. Logo que ele casou, ele já descobriu que ela era estéril, porque ela não gerava filho. Quantos anos Isaac foi pai? 60 anos. Quantos anos Isaac orou pela mulher dele para que ela tivesse filho? 20 anos. Orar constantemente, sem esmorecer, com muita perseverança, mesmo que a espera seja longa. Então Isaac orou por 20 anos para que ele pudesse ser pai. Você orou quanto tempo? Um dia? Você recebeu uma notícia, você orou um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Já parou? Já desistiu? Jesus está falando que Deus faria justiça para os filhos dele, aqueles que clamam para ele de dia e de noite, mesmo que pareça que demora, mas ele vai atender os filhos dele. Então continua perseverante, continua orando e clamando a Deus. Interessante no texto, né? A gente normalmente, a forma que a gente vai apresentar, a gente apresenta uma tese, né? Depois as pessoas questionam a nossa tese, apresentam uma antítese, né? Um ponto contrário à tese que nós apresentamos, né? Então você fala assim, eu sou formado nisso, eu sou aquilo outro, eu sou assim, assim, assado. A pessoa vai questionar, isso se chama, você apresentou uma tese e a pessoa apresenta uma antítese. Jesus foi ao contrário, ele apresenta uma antítese, ele mostra a referência de um juiz iníquo, para depois falar de um Deus justo e bondoso. Então ele vai falar desse juiz iníquo. Quem é esse juiz iníquo? Comparado com esse Deus bondoso. Olha, se esse juiz iníquo julgou a causa daquela viúva com justiça, mesmo ele agindo de uma forma equivocada, e esse Deus, esse juiz, esse justo juiz, será que ele não vai julgar a causa de vocês? Então, vamos fazer essa antítese e tese. Quem que era o juiz iníquo? Um homem perverso. Quem que é o justo juiz? Um Deus santo. Quem que é o juiz iníquo? Um homem egoísta. Quem que é o justo juiz? Um Deus justo. Quem é esse juiz perverso? Um homem que age com motivos egoístas. Ele só julgou a causa porque ele queria ficar em paz. Ele não queria mais que aquela mulher perturbasse. Quem é o justo juiz? Um Deus que age com amor. Quem é o juiz iníquo? Um homem que não tinha compromisso nenhum com aquela viúva. E quem é o justo juiz? É aquele que age em favor
dos seus eleitos. Como Jesus fala aqui no versículo 7, ele não fará justiça aos seus eleitos, louvado seja Deus por isso. A palavra eleito no grego é eklektos, quer dizer escolhidos. Você é um escolhido, você é um eleito, você é uma eleita, você é um escolhido, você é uma escolhida, eu sou um escolhido. Então Jesus está falando assim, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ele vai fazer justiça para mim e para você. Glória a Deus. Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse juiz que age no tempo certo. Esse justo juiz que age na maneira correta. Então Deus age depressa, ainda que pareça tardio. É isso que Jesus está falando. Ele age depressa, ainda que parece que a resposta seja tardia. Nós temos uma dificuldade de entender que Deus ele vive na eternidade. O tempo dele é o tempo Kairos. E ele já determinou todas as coisas nesse tempo. Por isso que Paulo fala que as nossas bênçãos em Cristo estão nas regiões celestes. E quando a gente vai orar a Deus, as nossas bênçãos estão no mundo espiritual. E a gente traz à existência aquilo que não existe nas nossas orações. Nós vivemos milagres, nós vivemos bênçãos, nós vivemos a ação de Deus na nossa vida que alegra o nosso coração. E é isso que a gente tem que entender. Que quando a gente ora, quando a gente clama, Deus já envia a resposta. Mas a gente tem que esperar para que essa resposta seja consolidada aqui no mundo do Cronos, aqui nesse tempo que a gente vive, aqui nesse mundo material que a gente vive. Lembra que eu falei? Isaac orou incessantemente, 20 anos, mas ele recebeu a bênção dele. Então Deus ele já mandou a resposta da minha oração e da tua oração. Outra coisa, esse Deus ele responde no tempo oportuno, de acordo com seus próprios propósitos. Agora eu vou pegar de volta aquela palavra que estava aqui guardada. Talvez você até esqueceu, eu falei lá no começo. Aquela viúva tinha uma causa justa. Deus age e responde no tempo oportuno, de acordo com seus propósitos eternos. Amém? Você entendeu? A sua causa é justa? A sua oração é justa? Aquilo que você tem colocado diante de Deus é egoísmo? É vaidade? É necessidade? É alguma coisa que está diante da vontade de Deus? O juiz iníquo julgou a causa justa daquela mulher. E nosso Deus, que é um justo juiz, julgará as nossas causas justas, os nossos pedidos que apresentarmos diante dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, conta a história do Lázaro. O Lázaro que morreu. E lá o apóstolo João conta que Lázaro era amigo de Jesus. Que Jesus amava Lázaro, amava Maria e amava Marta. E aí ele recebe a notícia de que o amigo dele está doente. No versículo 11 no versículo 6 do capítulo 11 do Evangelho de João. E ele recebendo essa notícia, fala que ele ainda permanece ali 2 dias. Ele recebeu uma oração, ele recebeu um pedido. Mestre, o meu irmão está terrivelmente doente. A oração chegou, ele já ouviu. Mas ele continuou ali mais 2 dias. E aí no versículo 39, depois que passa toda aquela situação, que ele conversa com Marta, com Maria, ele chega diante do túmulo de Lázaro. E ali ele vai fazer o milagre da ressurreição, vai realizar o milagre da ressurreição. Ele vai atender o pedido de Marta e de Maria, que era do irmão estar vivo, estar com elas. E ali o Senhor, quando ele vai orar para que Lázaro ressuscite, as irmãs de Lázaro dizem para ele: Senhor, não faz isso não, porque já tem 4 dias. Então já havia 4 dias que ele tinha recebido um pedido, que ele tinha recebido uma oração, para que ele fosse em favor de Lázaro. E eu repito, ele amava Lázaro, ele amava Marta, ele amava Maria. Como o Senhor me ama e também te ama.
E as nossas orações chegam diante do nosso Pai. Ele recebe as nossas orações. E Ele ouve as nossas orações. Só que Jesus demorou 2 dias para iniciar, sair de onde ele estava, e demorou outros 2 dias para chegar diante do túmulo para poder ressuscitar o amigo dele. Então continue orando, perseverante. Continue orando, acreditando que Deus está ouvindo a tua oração. Continue orando, sabendo que o Senhor vai te responder, porque Ele é justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. 40 minutos, já estamos terminando. Irmãos, essa passagem aqui, Jesus joga para uma questão futura escatológica, né? No versículo 8 ele fala no finalzinho, na parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A gente às vezes aplica essa mensagem, essa colocação de Jesus fora do contexto, totalmente errado. Sabe o que Jesus quer falar aqui? E esse é o fechamento do estudo para mim e para você nessa manhã, desse devocional. Sabe o que Jesus está falando aqui? Será que quando eu voltar, eu vou encontrar na terra alguém como essa viúva que incomodava esse juiz todos os dias no tribunal para que ele julgasse a causa dela? Será que quando o Senhor voltar naquele grande dia, Ele encontrará eu e você orando sem desanimar, sem desistir, sem voltar atrás, perseverando com constância, com insistência naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e no teu coração? É isso que Ele está falando. Será que eu vou encontrar vocês igual essa viúva que estava clamando, pedindo para que fosse resolvida a questão dele? Sabe qual é o problema de hoje em dia? O meu e o seu? Nós somos da geração Doril. Você sabe o que é a geração Doril? Tomou Doril, a dor sumiu. Nós somos imediatistas, irmãos. A gente tem um problema, uma enfermidade dentro da família, um desemprego, uma questão qualquer de tristeza, uma questão que desaponta a gente. Sabe quanto tempo a gente ora? Até a gente desanimar, pois para de orar, perde o propósito. Por quê? Porque nós somos dodóizinhos, nós somos a geração Doril. E a geração Doril não consegue ter constância na oração. A geração Doril, se a internet dela cai ou fica lenta, ela vai abrir um aplicativo e fica lenta, sabe o que ela faz? Já vai ligar na central da operadora dela e brigar com as moças da telemarketing, já vai procurar minha filha Carol para entrar na justiça contra eles. Não tem paciência, sabe? Não tem constância, não tem perseverança, não tem insistência. Tudo desaponta a gente, tudo deixa a gente chateadinho, tudo deixa a gente doente. E é isso que Jesus está falando. Será que quando eu voltar eu vou encontrar vocês igual essa viúva? Sabe, orando, clamando, sabe, insistindo, tendo perseverança? Será que eu encontro vocês dessa forma? É isso que Jesus está falando. Qual que é o culto que tem menos frequência na igreja? Você sabe me explicar? Sabe me dizer? Qual que é o culto que tem o menor número de pessoas na igreja? Você sabe falar qual é? Eu vou te falar. O culto de oração. Sabe por quê? Porque a gente começa orando, a gente não acredita que Deus vai resolver nosso problema. A gente vai a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Na quarta semana a gente já não vai mais. A gente desiste de orar. E Jesus está ensinando aqui para os discípulos, no versículo 1 do capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele vai falar no versículo 7, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça demorado, Ele vai responder. Sabe o que acontece? A gente, por ser essa geração Doril, a gente a gente perde a persistência, a gente desiste. Né? Eu participo dos cultos de oração da igreja, com alguns irmãos. A gente começava com um grupo grande, daqui a pouco vai diminuindo, daqui a pouco não tem mais ninguém, irmãos. Só ficam aqueles que são perseverantes, aqueles que acreditam no poder da oração, aqueles que sabem que a oração é capaz de transformar vidas e situações. Só ficam esses. O resto corre tudo, o resto tudo abandona, tudo vão embora. Na história da igreja tem um dos pais da igreja, que é o Agostinho de Hipona. Ele é conhecido no meio dos romanos, até no meio dos protestantes, como Santo Agostinho.
A história da igreja diz que a mãe dele era uma mulher temente a Deus e ele era um homem devasso. A mãe dele orou por ele 40 anos. 40 anos para ele se converter. Quando ele se converteu, ele se tornou um grande cristão. Tem muitas coisas escritas, tem muitas doutrinas que a gente segue hoje, que foi ele, estudando a Bíblia naquela época, conseguiu entender e trouxe a revelação para a gente, para a igreja. Foram 40 anos. A gente desiste com uma semana, 2 semanas, 1 mês. Mas eu quero falar um negócio. Se a tua oração está falha, é que você está com um problema na tua fé. É isso que Jesus está falando aqui. Porque quem tem fé não desiste. Quem tem fé permanece. Quem tem fé continua orando. Quem tem fé continua perseverante. Agora, se eu estou desistindo, é que a minha fé está com um problema. A minha fé está adoecida. Será que quando Jesus voltar, ele vai te encontrar igual aquela viúva? Clamando a ele, buscando a ele? É isso que ele fala. Eu vou encontrar fé na terra? A aplicação correta perdão, desse texto é isso. Eu vou encontrar a fé na terra? Então nós vamos fazer 3 reflexões em cima disso que eu estou falando, para a gente fazer um autoexame. E depois a gente vai trazer as lições da parábola e a gente encerra. Primeira aplicação, irmão, para mim e para você. São 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: eu estou pronto para aguardar com paciência e perseverando na oração? Eu estou pronto para aguardar com paciência e perseverando na oração? Segunda pergunta: eu estou me derramando diante de Deus diariamente em oração? Eu estou me derramando diariamente diante de Deus em oração? Terceira pergunta: eu estou fervoroso pela volta do meu Senhor? Eu estou orando com fervor pela volta do meu Senhor? Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. E lá no final Jesus fala assim: eis que venho sem demora. E é por isso que na nossa comunidade Deus colocou isso no meu coração, e a gente sempre termina, tanto na sede quanto no Queralux e nas outras comunidades, se um dia tivermos outras: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o clamor da igreja, a vinda do Senhor. Nós temos que pedir todo dia: volta, Senhor, vem, Senhor. Esse é o motivo, lembra, pegando de volta aqui, ó, motivo justo da nossa oração. 3 lições para a gente concluir esse ensinamento. Primeira lição: o que a parábola nos ensina? Ensina que nós devemos orar constantemente e com perseverança. Então, olha para o exemplo daquela viúva. Ela ia todos os dias no tribunal clamar para que a causa dela fosse julgada. E o que aconteceu? Ela recebeu o favor. Ela recebeu a solução do problema dela. Então, ore todos os dias, constantemente. Não desista. Não apenas uma oração simples, mas ore com perseverança. Segunda coisa: ensina que nós devemos orar por motivos certos. Justo, motivo certo. Então, olha para os pedidos daquela viúva. Ela pediu alguma coisa que era incontestável, era um direito dela. Então você tem direito a ter paz no teu coração, você tem direito de receber cura, você tem direito de ser feliz, você tem direito de clamar pela salvação da tua família, você tem direito de clamar pela salvação da nossa nação, você tem direito de clamar para que Deus tenha misericórdia da gente e afaste essa enfermidade, esse coronavírus que tem assolado a gente. Você tem direito para que Deus, ore a Deus para que Deus abençoe a igreja, abençoe essa terra e dê prosperidade. Todos isso são coisas legítimas e justas. Porque a vontade de Deus é abençoar realmente as pessoas. Essa é a característica de Deus, abençoar as pessoas e cuidar das pessoas. Então você pode ver as orações dos homens do passado, Neemias, Esdras e tantos outros. Eles sempre falam assim: Senhor, Tu és um Deus bondoso, lembra da tua aliança, sempre lembrando Deus daquilo que Deus prometeu. E eles recebiam as bênçãos dele. Terceira e última coisa: ensina que a resposta da oração pode até parecer que demora, mas essa demora, ela tem as suas razões, e só quem sabe o motivo é Deus, tá bom? Eu vejo muitas pessoas falando assim: isso aconteceu porque Deus aquilo, isso aconteceu por Deus aquilo outro. Meu Deus,
Até no nosso meio, no meio da igreja Hebron, eu olho, meu Deus, é espiritual demais. Tem muita intimidade com Deus. A gente não sabe, irmãos, todas as coisas. Ninguém é capaz de saber tudo que Deus tem feito. Eu não sei porque você está passando por essa situação, Deus não me falou. Eu não sei porque você ainda está esperando por isso. Deus não me contou por quê. Tem um motivo, tem um porquê. E é Deus que sabe dessas coisas. Não sou eu. Eu dou risada de pessoas que ficam falando, sabe tudo, é espiritual demais. Sabe tudo que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso por causa disso. Deus está fazendo isso por causa daquilo. Misericórdia, irmão. Misericórdia. A gente não sabe. Eu dou risada. Sabe o que eu lembro? Daqueles amigos de Jó. Que chegaram diante de Jó e falaram, você está passando por isso? Porque sabia de tudo, né? Do que Deus estava fazendo. Depois Deus dá um chacoalhão neles, puxa a orelha deles e fala para Jó, ora por esses 3 camaradas aí, porque eles só falaram mal de mim, eles não sabem de nada, não falaram tudo do coração deles, não sabem de nada. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu sei de uma coisa, diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor, clame constantemente, não desista, persevere, porque Deus vai te salvar, Deus vai te socorrer, Deus vai vir ao seu encontro, Deus vai vir ao seu clamor. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 14, fala que Daniel estava orando, ele queria receber as revelações daquilo que ele estava lendo no livro do profeta Jeremias, e Deus enviou um anjo para trazer a resposta para ele. Mas a resposta demorou 21 dias para ele receber. E quando o anjo chegou e falou, ô Daniel, homem corajoso, homem valoroso, desde o dia que você se colocou para orar a Deus, o Senhor já enviou a mensagem. Desde o dia que a gente apresenta as coisas para Deus, Deus enviou uma mensagem. Ali o anjo revela que houve uma guerra espiritual, o príncipe da Pérsia impediu dele passar, Deus mandou o arcanjo Miguel para contender com aquele principado, que era um demônio que estava impedindo o anjo de trazer a mensagem, e o anjo chegou e veio trazer a resposta. Mas demorou 21 dias. Irmãos, eu quero concluir, que já estamos com 53 minutos, lendo a última passagem desta manhã, e eu quero te falar um negócio. Tá difícil para você? Tá difícil para todo mundo. Se você está doente, tem muita gente doente. Tem muita gente que já passou por enfermidade. Você está desempregado? Tem muita gente que já passou por desemprego e está desempregado. Seu filho ou sua filha está desobediente? Tem muita gente que está com filho desobediente. O seu marido, a sua esposa não está em comunhão, não está em paz? Tem muita gente que está vivendo assim. Então, não olha para o seu problema. Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, está demorando demais. Deus tem ouvido o teu choro, Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido a tua oração. E Ele vai te responder em nome de Jesus. No tempo dele, Ele vai te responder. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, diz assim: dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão. Então Salomão está falando assim, eu coloquei o meu coração a refletir sobre todas as coisas que acontecem sobre os homens que estão nesta terra e eu cheguei a uma conclusão. Qual que foi a conclusão que Salomão chegou? De que os justos, os sábios e os que fazem tudo que fazem estão na mão de Deus. Se é o amor ou o ódio, ninguém sabe o que aguarda. Olha só que coisa, né? Eu refleti e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão na mão de Deus. Estão na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Agora, se é o amor ou é o ódio que eles aguardam, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vem sobre a nossa vida. Se é o amor ou se é o ódio. Se é o bem ou se é o mal. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica e ao que não oferece sacrifício, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e o que não faz. Este mal que há em tudo é o que faz debaixo do sol. O que acontece a todos. Além disso, o coração do homem está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final deles, eles se ajuntarão aos mortos. Então tudo acontece com todos, meus irmãos.
Deus, ele é justo e ele é bondoso. Só que existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. É que Deus fará justiça aos eleitos dele, que clamam a ele de dia e de noite, esperando que ele julgue a causa deles. O Senhor ouve o teu clamor, o Senhor ouve a tua oração. Vamos orar então, para que ele possa ouvir a nossa oração nessa manhã? Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai, insistentemente, ó Pai, sem desfalecer, sem esmorecer, ó Pai. Apresentamos as nossas causas diante do Senhor, ó Pai. É por isso que nós temos a nossa fé firme no Senhor e desejamos que quando o Senhor voltar, o Senhor encontre fé na terra, porque o Senhor encontrará homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que não retrocedem, homens e mulheres, ó Pai, que mesmo diante da longa espera, que mesmo diante das dificuldades e perseguições que a vida possa apresentar a cada um de nós, nós continuaremos perseverantes, aguardando no socorro do Senhor, porque o Senhor é o socorro, ó Pai, presente no tempo das grandes dificuldades. E como o salmista diz no Salmo 40, aguardei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sei que a minha oração, que a oração desse meu irmão, dessa minha irmã, chega até o Senhor nesta manhã, ó Pai. Eu não sei quais são as causas que eles têm apresentado diante do Senhor. Tu sabes, ó Pai, mas eu sei de uma certeza, desde o momento que ele se colocou, que ela se colocou a apresentar o problema dela diante do Senhor, o Senhor já ouviu, o Senhor já tem enviado a resposta e a resposta vai chegar no tempo oportuno, ó Pai. Que nós possamos apresentar ao Senhor causas justas, nada egoísta, meu Deus, nada pessoal, mas causa justa diante do Senhor, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, põe ali na tela ali quem é que está aí para eu mandar um oizinho, mandar um tchau, mandar um bom dia, porque nessa manhã eu mudei um pouco aqui o cenário, né? Vai mudar mais ainda. E aí eu não consigo acompanhar quem é que está na live aí, quem está acompanhando, né? Quero mandar um abraço para cada um. Eu vou olhando pelas fotos ali. Tô vendo a Mônica, tô vendo a Tati na foto, o Irã. Acho que ali é a irmão José Rodrigues, o Ed. Olha quem tá ali, a Daiane, Deus abençoe, Vinícius, o Sodré e a Marlene, a Paloma, o Júlio César e a Neide. São as pessoas que eu tô vendo ali. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus não te deixou na tempestade ou no mal, porque Ele tem olhado para você, Ele tem te socorrido, Ele tem ouvido a tua oração. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de bênção, cheio de transformação. Como o pastor Souza falou ontem, né? Eu já até vi na minha tela aqui, o pedreiro já mandou uma mensagem, já está lá no salão lá, trabalhando, a gente está iniciando essa obra. Ora por nós, ora por essa possibilidade, ora por esse trabalho, para que nós possamos, dentro desse mês, resolver essa questão do nosso novo lugar de congregação, para que a gente possa, assim que passar essa fase ruim, ter um cantinho bem aconchegante para receber os irmãos, e a gente está junto ali, se fortalecendo, adorando e buscando a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Tenham um dia de paz, tenham um dia de alegria, tenham um dia cheio de fé e de paz. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Repita comigo: Maranata, Cristo vive, reina e voltará. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que seu dia seja um dia de grandes vitórias. Eu vi ali a fotinho da Sirlene também. Sirlene, posta de novo lá o desafio. Ninguém viu, acho que ficou na sua timeline e ninguém viu lá, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Bom dia a todos.